Olá, meu nome é Anaí Ferreira de Freitas Oliveira, sou docente do curso de licenciatura em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás. Estamos aqui para apresentar os conteúdos estudados da disciplina Conteúdos e Processo de Alfabetização, com o tema Psicogênese da Língua Escrita. Polo Cachoeira Alta, turma A, tutora Carla, Flávia F. Camargo Alves, acadêmico, Anaí Ferreira de Freitas Oliveira. Nível pré-silábico, sua definição. Segundo Ferreira e Teberoski, as crianças não aparentam perceber que as letras representam os sons constituintes de uma palavra. Sua principal conquista é supor que as formas globais das palavras são representações estáveis de nomes. No nível pré-silábico, as características, apresentamos que nessa etapa a escrita é o mesmo que desenhar. Há muitas possibilidades do aluno desenhar um objeto para representar o som. As crianças não conseguem ainda compreender que um grafema é a representação da fala. Ainda não tem a correspondência do tamanho da palavra escrita em relação ao objeto. Exemplo, um objeto grande deve ser escrito com mais letras, ou seja, a palavra é maior. Os alunos deste nível começam a perceber que os grafemas são forma de representar o que é falado. Inicialmente, fazem por rabiscos e desenhos. Aqui citamos alguns exemplos de escrita no nível pré-silábico. O nível pré-silábico, intervenções para o ensino. Nessa etapa, o educador precisa trabalhar com palavras estáveis, abordar textos de fácil compreensão como contos infantis, usar os nomes dos alunos para as atividades, entre outros. Utilização do alfabeto móvel como recurso lúdico, memorização de palavras entre a fala e a escrita, associação das palavras com os objetos que essas representam, além de outras práticas pedagógicas que se encaixam na realidade de estrutura da escola. O nível pré-silábico e a definição. Segundo Ferreira, é um importante salto qualitativo conceitual, pois significa que a correspondência global entre em forma escrita e a expressão oral dá lugar a uma correspondência termo entre partes do texto e partes da palavra falada. A criança atribui a cada letra o valor de uma sílaba. O nível pré-silábico e suas características. Nessa etapa, a escrita pela quantidade de letras, sendo que uma letra será para cada sílaba. Inicialmente, o aluno irá se preocupar com o aspecto quantitativo, o que corresponde ao estágio silábico de quantidade. Com a evolução do processo de aprendizado, haverá conflitos em nossas hipóteses na forma dos alunos escreverem, observando que não somente a quantidade, mas os tipos de letras que se tem para se usar, os alunos relacionam as palavras pela variedade, assim entra na hipótese qualitativa. Aqui apresentamos alguns exemplos de nível silábico e exemplos de escrita nesse módulo. Nível silábico, intervenções para o ensino. Nessa etapa, o educador continua a trabalhar com as palavras estáveis, utilizar cruzadinhas para estabelecer a conexão das letras e sílabas dentro das palavras, a utilização de palavras em cartolina, em outras matérias, como recurso lúdico para que o aluno possa organizar as sílabas e formar as palavras. Nível silábico alfabético, definição. Segundo Andrade, a hipótese anteriormente construída, a exigência para a escrita de um mínimo de 3 letras e a variabilidade dessas, uma vez que a hipótese silábica implica o uso de uma ou duas letras para as palavras monossílabas e dissílabas, que uma ou duas letras para as palavras monossilábicas ou dissilábicas, que a criança compreende o princípio alfabético da relação entre som. Nível silábico alfabético, suas características. Nessa etapa, a escrita mais próxima do nível alfabético, existem oscilações na forma da escrita, no que se refere ao uso de grafemas, ou seja, a troca de uma letra pela outra. Com a devida ação pedagógica, pode ser trabalhado sim a oralidade, incentivando os alunos a diferenciar a forma de falar e escrever presentes neste nível. Aqui citamos alguns exemplos de nível silábico. Nível silábico alfabético, intervenção para o ensino. O educador pode propor atividades para incentivar os alunos a escrever as sílabas com suas letras correspondentes pela escrita, e não pela fala de cada letra. Ou seja, a letra tem sua forma de ser
ler e de escrever, mas na formação de uma palavra é apenas um grafema. Exemplo, H, aga, Q, K, K, M, M. Nível alfabético, definição. Neste nível de ensino tem a formulação entre as letras sílabas, podendo melhor compreender o que se fala com o que se escreve, podendo ler e escrever os grafemas do que pensa ou fala. Nível alfabético, suas características. Os alunos sabem que a escrita nota a pauta sonora. Pode haver erros, pois os alunos se escrevem exatamente como ouvem. Há uma escrita errada, devido à pronúncia diferenciada. A ortografia e a conjunções silábicas são um dos pontos chaves para serem trabalhadas, necessário para nível alfabético e a compreensão. Influencia de leitura e a correspondência grafofônicas. Aqui citamos alguns exemplos do nível alfabético. Intervenções para o ensino. A prática leva ao aprimoramento, assim, escrever, ler e corrigir, e os erros é fundamental. A construção das frases curtas para separação silábica, leitura das mesmas nas suas situações. Aqui estão as referências do trabalho concluído, do trabalho pesquisado, e de todo o resumo de tudo aquilo que foi aprendido para a apresentação desse trabalho. Fiquem todos com Deus.